E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos resolver mais um exercício? Se não está inscrito no canal, se inscreva. Caso queira e possa, torne-se membro. Muito bem, pessoal. Vamos lá então para mais um exercício aqui que foi enviado lá para o e-mail do ajuda.mepedes, né? Onde o estudante pediu para a gente dar uma olhada aqui neste problema aqui, né? Então, olha só, vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, que tem instalando, né? O título aqui do problema é esse aqui, ó, instalando um painel solar. Você foi contratado para construir um painel solar no nível do solo. Aí eu já trouxe o desenho aqui já, né? No nível do solo, no eixo leste-oeste, entre dois prédios. Tá aqui, então, desenho aqui entre dois prédios, 50 metros a distância de um prédio para o outro. Vamos ver o que mais falou aqui. Conforme a figura a seguir. A que distância do prédio mais alto, ó, a pergunta aqui que está colocando é essa aqui. A que distância do prédio mais alto você deve colocar o painel para maximizar o número de horas que o painel ficará exposto à luz quando o sol passar diretamente em cima? Comece pela seguinte observação. O ângulo aqui, ó, é dado por isso aqui, π menos arco cotangente de x sobre 60 menos o arco cotangente de 50 menos x dividido por 30. Determine então o valor de x que maximiza θ. Mas então ele já te deu aqui, na verdade, a função, né? Você tem ali o ângulo escrito em função do x, onde o x aqui ele é a distância até o prédio maior, né? O ângulo ali é a distância até o prédio maior. Então esse aqui, ó, mas esse aqui é o x. O fato dele já ter te dado a função já facilita bastante, né? Mas mesmo se não tivesse dado, você quer, por exemplo, escrever aqui esse ângulo aqui, você quer que esse ângulo aqui seja o máximo possível, não é isso? Você quer que esse ângulo aqui seja o máximo possível. Você vê que se você modificar a posição dele, você pode mudar esse tamanho. E aí, você tem o x aqui que pode variar de 0 até 50. Então, você tem assim, ó, que o x ele pode ir de 0 até 50. E embora ele tenha te dado aqui, eu acho que nem precisava, dava para a gente encontrar esse valor aqui. Se você reparar bem aqui, ó, esse ângulo aqui, se eu chamasse ele de alfa, né? Esse ângulo dá para eu calcular aqui, por exemplo, a tangente de alfa. E a tangente de alfa é a medida do cateto oposto, que no caso aqui dá 60, né? 60 metros, dividido pela medida do cateto adjacente, que no caso aqui é x. Certo? Aí daqui dá para a gente conseguir qual que é o ângulo. Então, o ângulo aqui, ele vai dar... como é que você faz para descobrir o ângulo? É só aplicar o arco tangente dos dois lados, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. Arco tangente de 60 dividido por x. Ok? Arcos tangente de 60 dividido por x. Isso aqui para esse triângulo maior aqui. E aí nós poderíamos olhar para o outro triângulo, e esse outro triângulo aqui teria um ângulo aqui, por exemplo, que eu chamaria ele de beta, né? E aqui também eu posso calcular a tangente do beta. Então eu vou calcular aqui a tangente do ângulo beta. Do mesmo jeito é a medida do cateto oposto, que é 30, dividido pela medida do cateto adjacente. Agora, se tem a medida x aqui do 0 até o x, essa parte que está sobrando aqui,
a medida aqui vai ser 50 menos x, não é isso? Então, a medida aqui vai ser, assim, 50 menos x. E do mesmo jeito, de forma análoga, eu poderia encontrar o beta aqui, que seria o arco. É só aplicar arco tangente aqui dos dois lados, né? Aí, arco tangente da tangente da coisa é a coisa, vai ficar beta. E aqui vai ficar assim, arco tangente de 30 dividido por 50 menos x. Certo? Aí quando você juntar o alfa, o beta e o teta, dá 180 graus. Que em radianos dá pi radianos. Se você juntar aqui, ó, alfa, aqui, ó, se você juntar alfa mais teta mais beta, você vai encontrar pi radianos. Então, o ângulo que a gente está procurando aqui, ele vai ser π menos alfa e depois menos beta. Ou seja, o ângulo que vai ficar escrito em função do x, nós podemos escrever assim, né, como sendo π menos o alfa, esse aqui, né, e depois menos o beta. Bom, aqui eu tenho então a minha função que eu poderia dizer assim, não, a função que eu vou utilizar vai ser essa aqui. E aí você fala assim, não, mas ali ele deu como cotangente, arco cotangente, não foi arco tangente. Mas tanto faz você usar essa função que eu acabei de encontrar aqui, como essa função que ele deu aqui, que vai chegar no mesmo lugar. Né? Eu poderia começar esse raciocínio aqui, ao invés de começar com a tangente, começar com a cotangente. A cotangente de alfa vai ser x dividido por 60. Aqui vai ser x dividido por 60. Então, aqui vai ser arco cotangente. Mas aqui você tem que lembrar disso aqui, ó. Então, beleza, a derivada do arco tangente tá aí. Você repara o seguinte, que se você for usar o arco tangente, tem essa vantagem aqui da gente conhecer a derivada, mas aí você está vendo aqui que eu vou ter que derivar a expressão que está aparecendo aqui, né? Eu vou ter que derivar essa expressão que está aparecendo aqui. Então, eu tenho que derivar 60 dividido por x. Eu tenho que derivar 30 dividido por 50 menos x. Tudo bem, não é uma coisa assim de outro mundo. Dá para a gente poder derivar. Só que quando você está com o arco cotangente, aqui o x já está em cima, né? E o 50 menos x também está em cima. Na hora de você derivar isso aqui, parece que derivar isso aqui é mais tranquilo, é mais fácil. Então, talvez fosse o caso, né? Talvez fosse o caso de usar essa fórmula que ele já passou aqui. Mas te garanto que as duas vão dar no mesmo lugar, tá joia? Eu só quis construir aqui com vocês como é que nós poderíamos chegar nessa função que ele deu aqui. E não começar com algo fora do padrão, que seria assim, vou começar com a função cotangente. Mas quem é que começa um exercício com função cotangente? A gente começa com tangente, com seno, com cosseno, né? Então é só isso. A vantagem desse modelo que ele propôs aqui, que o autor propôs, é você ter as variáveis no numerador, ok? Beleza, vamos aqui então. Conhecimentos prévios necessários. O que eu preciso saber para poder resolver isso aqui? Primeira coisa que precisa saber é derivar o arco cotangente, né? Então, olha só. Eu preciso saber aqui, ó, que a derivada do arco cotangente da coisa, isso aqui é menos 1 dividido por 1 mais a coisa ao quadrado multiplicado pela derivada da coisa, né? Multiplicado pela derivada de quem está aqui na base do quadrado, de quem está aqui dentro. A diferença da derivada do arco tangente para a derivada do arco cotangente, basicamente é isso aqui, ó. Esse sinal aqui é que muda, ok? Olha, a gente pode provar isso aqui fazendo o seguinte, olha, suponha que eu falo assim, ó, y para mim é o arco cotangente de x, né? Como é que eu faço para encontrar a derivada aqui? Eu posso aplicar aqui o operador inverso do arco cotangente, que é a cotangente dos dois lados, e aí eu vou chegar nisso aqui, ó.
que é cotangente. Então, apliquei cotangente de K à esquerda, vai ficar assim, cotangente de Y igual a cotangente do arco cotangente de X, vai dar X. Aí a gente deriva dos dois lados, mas lembra de derivação aqui é implícita, né? Então a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de y, vezes a derivada desse y aqui que depende do x, não é isso? Vamos colocar aqui, ó, a derivada que eu estou procurando, inclusive. Eu quero saber justamente qual que é a derivada do arco cotangente. Já que eu estou derivando aqui em relação a x, dos dois lados. Essa derivada em relação a x aqui dá 1, não é? E aí isso aqui implica, então, ó, que a derivada que eu estou procurando, ela vai ser, multiplica aqui os dois lados por menos 1, aí esse menos aqui desaparece, vai ficar assim, menos 1. E aqui, ó, esse aqui eu vou dividir também os dois lados por cossecante ao quadrado. Não é isso? A rigor é assim, ó, eu vou dividir isso aqui por menos cossecante ao quadrado de y e vou dividir aqui por menos cossecante ao quadrado de y. Aí vai aparecer aqui uma cossecante ao quadrado de y bem aqui embaixo, ó. Cossecante ao quadrado de y, né? E aí a gente sabe de uma identidade trigonométrica que é assim, ó, que eu começo assim, ó, com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, todo mundo sabe que isso aqui dá 1, não é verdade? Agora, se eu dividir todo mundo aqui, ó, por seno, né? Se eu dividir todo mundo aqui por seno ao quadrado, se eu dividir aqui por seno ao quadrado, divido aqui por seno ao quadrado, divido aqui por seno ao quadrado de y, tudo de y aqui. Então eu vou ficar aqui, ó, com 1 mais cosseno dividido por seno, isso aqui é cotangente, né? Cotangente, vai ficar cotangente ao quadrado, não é isso? De y. E isso aqui, ó, 1 dividido por seno, secante é 1 dividido por secante é 1 dividido por cosseno. E cossecante é 1 dividido por seno. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que cossecante ao quadrado de y. Então cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente. Então vamos ficar aqui, ó, com y' igual a menos 1 dividido por... A gente substitui isso aqui, né? Que isso aqui é 1 mais a cotangente ao quadrado de y. E aí eu volto aqui e relembro que cotangente ao quadrado de y, aqui é cotangente ao quadrado de y, é o que a gente chamou de x. De onde a gente vai tirar aqui no final, ó, que o y' é quem? A derivada do arco cotangente. E só muda isso aqui, então. Em relação à derivada do arco tangente, só muda isso aqui, que vai ficar 1 mais x quadrado. Né? Então, conclusão é isso aqui. Derivada do arco cotangente. Isso aqui já é com a regra da cadeia, né? Se tiver alguma coisa aqui dentro, e no nosso caso tem alguma coisa aqui dentro, vai ficar menos 1 dividido por 1 mais quem está aqui dentro ao quadrado, vezes a derivada de quem está aqui dentro. Beleza? Bom, isso aqui é uma das coisas que eu preciso saber. Eu preciso saber derivar o arco cotangente. Bom, mas além de saber derivar o arco cotangente, ele quer saber o valor de x que maximiza o θ. Quando você outro conhecimento prévio aqui necessário é você lembrar que nesses pontos que maximiza e minimiza, e também tem outros pontos assim, ó, que não é nem máximo nem mínimo. Mas nesses pontos em que você maximiza aqui, ó, a reta tangente ela é horizontal, né? E quando a reta tangente é horizontal, nesse pontinho aqui, ó, vamos supor que eu chamei isso aqui de x0. Se esse aqui for uma função f, o que acontece é que a derivada aqui da inclinação da reta tangente, né, no ponto x0, isso aqui dá 0. A mesma coisa vai acontecer com o ponto de mínimo aqui, né? Com o ponto de mínimo. Se for um ponto de mínimo, também, se você chamar isso aqui, por exemplo, aqui de x1, neste ponto x1 aqui, se você pegar aqui a derivada no ponto x1,
isso aqui vai dar zero também. Mas você pode ter dando zero em lugares onde não necessariamente você vai ter um ponto de máximo ou mínimo. Se você pegar aqui nesse x2 aqui, por exemplo, nesse x2 você também vai ter que a derivada aqui no ponto x2 ela vai dar zero. Nesse ponto aqui, esse aqui é um ponto de máximo local. Esse ponto aqui é um ponto que vai produzir um valor de mínimo, tudo local. E nesse aqui, nem máximo nem mínimo. Ok? Então, eu preciso saber que para eu procurar ali, voltando aqui para o problema aqui, ó, para eu procurar o valor de x que vai fazer essa função aqui ser o máximo possível, eu vou procurar um ponto de máximo. Então eu tenho que procurar um ponto onde a derivada dá zero. É isso que eu estou em busca, né? De um ponto onde a derivada dá zero. Tá bom? Bom, vamos lá então. Eu vou anotar aqui para poder levar essa função lá para baixo. Então vamos lá. Olha só, aqui está o θ escrito em função de x. Aqui eu coloquei a derivada do arco cotangente para a gente não esquecer, né? Como é que ela é. E aqui eu vou derivar. Então a derivada do π aqui vai dar zero, não vou escrever. A derivada do arco cotangente, está vendo que tem um sinal de menos aqui? Então com esse outro sinal de menos que está aqui vai ficar mais. E aí vai ficar para a gente aqui, ó, 1 dividido por 1 mais x dividido por 60 ao quadrado vezes a derivada de x dividido por 60, que dá 1 sobre 60, não é isso? Essa outra aqui também, eu vou derivar o arco cotangente, mas então tem um sinal de menos aqui da derivada do arco cotangente. Com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar assim, ó, mais. Aí vai ficar assim, 1 dividido por... aqui vai ficar assim, ó, 1 mais esse termo aqui ao quadrado. Ó, vai ficar assim, 50 menos x dividido por 30, tudo isso ao quadrado. Depois multiplicado pela derivada deste termo aqui, a derivada em relação a x. Aquele termo ali é 50 dividido por 30, menos x dividido por 30. E se você derivar isso aqui, derivada disso aqui dá zero, e a derivada de x dividido por 30 dá x dividido por 30. Então vai ficar, perdão, dá 1 dividido por 30. Então aqui vai ficar menos 1 dividido por 30. Então aqui vai ficar assim, ó, menos 1 dividido por 30. O que eu quero? Eu quero saber quando é que a derivada vai dar zero. Eu quero saber isso aqui, ó. Eu quero saber derivada em relação a x dá zero para x valendo quanto? É isso que a gente quer saber. Então, o que a gente tem que fazer agora é resolver uma equação aqui, né? Então, isso aqui é um trabalho, como é que eu posso dizer assim? É trabalhoso, né? Tem que fazer as continhas aqui. Eu acho que nós poderíamos começar multiplicando aqui os dois lados por 60. O que vocês acham? Olha só. Se eu multiplicar por 60 dos dois lados, vai ficar 0 vezes 60, vai continuar 0. Se eu multiplicar isso aqui por 60, 60 por 2 dá 30. E se eu multiplicar isso aqui por 60, eu já vou cancelar esses termos aqui. Não preciso mais deles, isso aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 60 por 30, dá 2. Né? Bom, outra coisa que a gente vai fazer, vamos dar uma mexida nessa expressão aqui. Aqui, por exemplo, é a mesma coisa que eu escrever assim, x ao quadrado dividido por 60 ao quadrado, né? 6 vezes 6 dá 36, dá 3.600. Essa expressão aqui é a mesma coisa que essa. Mas você está vendo que aqui, ó, está faltando aqui, o denominador aqui não é o mesmo desse de cá com de cá? Precisa do quê? Precisa de um 3.600 ali, não é? Então você vai multiplicar aqui por 3.600, o numerador aqui, por 3.600 o denominador. Então essa parte de baixo aqui vai ficar assim, 3.600 dividido por 3.600, e aqui tem um mais. Tem um mais bem aqui. Então essa fração aqui vai ficar somente assim, ó, vai ficar 3.600 mais x ao quadrado dividido por 3.600. Tá vendo que aqui é 1 dividido por essa coisa todinha? Bom, se é 1 dividido por essa coisa todinha, então quando você fizer a divisão, né, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, vai ficar assim, ó, 3.600.
Aquela primeira fração lá vai ficar 3.600 dividido aqui por 3.600, ó, 3.600 e depois mais x ao quadrado. Então, a primeira fração deu isso aqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo colocar um marcador aqui. Esta primeira fração aqui deu essa daqui. Agora vamos colocar aqui. Aqui tem um sinal de menos. Então tem menos 2 aqui, ó. Menos 2. Como é que vai ficar a parte do denominador aqui? Aqui você pode ver que tem um 30 ao quadrado aqui, que dá 900, né? Então, do mesmo jeito, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos multiplicar por 900 aqui em cima e por 900 aqui embaixo. Se eu fizer isso, vai ficar 900 com 900, vai ficar assim, ó. Essa fração aqui vai ficar assim, ó, 900, essa daqui, né? E depois, assim, mais 50 menos x, tudo isso elevado ao quadrado. Deixa eu apagar aqui, ao quadrado. Aí vai ter um 900 aqui, um 900 aqui. Eu já vou colocar um 900 só para todo mundo, ó. Aqui vai ficar um 900 para todo mundo. Agora, essa parte daqui, quando você desenvolver ela, vai ficar assim, ó. É porque é um quadrado da diferença aqui, né? Então, vai ficar assim, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, aquilo ali vai ficar 5 vezes 5 dá 25, dá 2.500. 2 vezes 50 dá 100, vai ficar assim, menos 100. X e depois mais x quadrado. Agora você está vendo que tem um 900 aqui, ó. Então, quando você juntar com o 900, vai ficar assim, ó. 900 e aí mais essa turma todinha que a gente acabou de encontrar aqui, né? 2.500 menos 100x mais x quadrado. Tudo isso dividido por 900, né? Dividido aqui por 900. Agora, 2.500 com mais 900, que a gente tem que adicionar essa parte aqui, isso aqui vai ficar 3.500, 3.400, não é isso? 3.400 menos 100x e depois mais x quadrado, tudo isso dividido por 900. Essa parte que você está vendo aqui é a parte dessa parcela aqui, ó. Lembra que isso aqui vai aparecer no denominador. Então, quando você fizer assim, 1 dividido por essa turma todinha aqui, aí conserva o primeiro, multiplica pelo inverso, o segundo, né? Assim que a gente faz. Então, aqui vai ficar assim, ó. Quando você inverter, vai ficar aqui, vai ficar 900 lá em cima. E aqui embaixo vai ficar 3.400 menos 100x mais x ao quadrado. E tudo isso aqui tem que dar o quê? Não tem que dar zero? Tudo isso aqui tem que dar zero. Então, tudo isso aqui tem que dar zero. Bom, beleza. Então, tem uma equação para poder resolver aqui. Vamos adicionar essa fração aqui dos dois lados. Se fizer isso, nós vamos ficar assim, ó, com 3.600 dividido aqui por 3.600 mais x quadrado. Aqui 2 vezes 9 dá 18, né? Então vai ficar assim 1.800 dividido por 3.400. Haja conta, menos 100x, depois mais x quadrado, né? Ó, 18 vezes 2 dá 36, né? Dá para eliminar esse 1.800 com esse 3.600. Basta multiplicar os dois lados por 1 sobre 1.800. Se você fizer assim, ó, multiplica os dois lados por 1 sobre 1.800. Aí essa parte daqui vai cancelar uma com a outra, vai sumir, né? E ali, quando você simplificar, vai dar 2 lá em cima, né? Ó, 18, 2 vezes 18 é 36. Então, quando você simplificar aqui, vai ficar 2. Bom, aí, de novo, eu tenho uma fração aqui, ó. 2 dividido por essa turma aqui. Vamos copiar e colar para ver se a gente anda mais rápido, porque esse exercício aqui vai ficar enorme. E aqui vai ficar assim. Isso aqui é igual a 1 dividido por essa turma aqui, né? Ctrl C aqui, Ctrl V, tá aqui. Agora eu posso inverter os dois lados, né? É a mesma coisa de você elevar a menos 1 dos dois lados. Se você elevar a menos 1 dos dois lados, aí você vai ficar com isso aqui, ó, 3.600 mais x quadrado dividido por 2.
Isso aqui é igual a 3.400 menos 100x mais x quadrado dividido aqui por 2. Não, por 2 não, por 1, né? Aí eu quero tirar esse 2 daqui. O que eu vou fazer? Então, vou multiplicar os dois lados aqui por 2. Multiplica por 2 do lado de cá e multiplica por 2 do lado de cá. Essa aqui vai cancelar, né? Esse 2 com esse 2 aqui vai cancelar. E aí nós vamos ficar com o seguinte, ó. Aqui vai ficar assim, 3.600 mais x quadrado. Esse aqui. 2 vezes 34 dá o quê? 35 dá 70. 34 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. 6.800. Isso aqui é igual a 6.800. Estou multiplicando aqui, né? 2 vezes 100 dá 200. X. E aqui vai ficar 2 vezes x quadrado dá mais 2x quadrado. Bom, feito isso, agora vamos tentar melhorar isso aqui para poder resolver essa equação. Eu vou subtrair x quadrado do lado de cá, x quadrado do lado de cá. Essa parte aqui vai cancelar, né? Essa cancela. E aí eu tenho que também subtrair 3.600 do lado de cá e subtrair 3.600 do lado de cá. Aí essa parte aqui também vai cancelar. E eu vou ficar com isso aqui tudo igual a zero, porque sumiu tudo do lado de cá, não é isso? Então aqui, ó, 2x quadrado menos x quadrado vai ficar só x quadrado. E depois vai ficar assim, menos 200x. Então vai ficar assim, mais 3.200 igual a zero. Jesus, uma equação de segundo grau para poder resolver. Então aqui o delta deu 27.200. Cruz que está de conta. Aqui, se você decompor o 27.200 em fatores primos, você vai encontrar assim 2 à sexta vezes 5 ao quadrado vezes 17. Né? Então, para você achar as raízes ali, você vai fazer o seguinte, vai ficar assim, x igual a menos b, no caso aqui menos 200 dá mais 200, mais 200, mais ou menos a raiz quadrada dessa turma aqui, 2 à sexta, 5 ao quadrado, vezes 17. Dividido por 2a. 2, quanto que é o a aqui? O a é 1. Então é só dividido por isso aqui. Aí simplificando aqui vai ficar assim, ó, 200 mais ou menos. Aqui vai ficar 2 ao cubo. Quando você dividir 6 por 2 aqui dá 3, né? Vai ficar 2 ao cubo. Vezes 5 ao quadrado aqui, a raiz quadrada dá 5. E vezes a raiz quadrada de 17. Tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Aí vamos ficar agora com o seguinte, ó, x igual a 100 aqui, né? 100 ou mais ou menos. Aqui dá para simplificar, né? Tira um 2 de cima e tira um 2 de baixo, vai ficar 2 ao quadrado dá 4, vezes 5 dá 20. É raiz de 17. E aqui, se você por acaso colocar o 20 em evidência, você vai ficar assim, ó, com x igual a 20 em evidência. 5 vezes 2 dá 10, vai ficar 5 então, né? Ó, 5 mais ou menos a raiz quadrada de 17. Agora não se esqueça que o x, ele está no intervalo de 0 até 50, né? X pertence ao intervalo que vai de 0 até 50. Então eu acho que tem um desses aqui que não pode, né? Porque raiz de 17 é um pouco mais do que... Não, Tá, eu fiz as continhas aqui e eu vou ter dois valores para x aqui, né? No 20 mais... 20 multiplica por 5 mais raiz de 17 vai dar 182. Não pode, porque o x só vai até 50. Né? Então você tem aqui os valores aproximados de x aqui são 17,53 ou x é igual a aproximadamente, né, 182,46. Então, veja bem, esse aqui não serve porque o nosso problema colocou o x lá variando até 50. Olha aqui para você ver. Ó.
O valor do x ele é no mínimo 0 e no máximo 50. Então ele não pode ser outro valor. Então o ponto crítico ele está no 17,53. Né? Se você quiser o valor exato, ó, ponto crítico é x igual a 20, que multiplica por 5, menos a raiz de 17, só isso, que dá aproximadamente 17,53. Agora você veja bem, isso aqui é só o ponto crítico. Para você mostrar que isso aqui é um ponto de máximo, você ainda teria que usar algum método para poder verificar se o ponto em questão é ponto de máximo ou não. Deixa eu mostrar para vocês, ó, eu fiz isso aqui na mão, demorou pra caramba, mas deixa eu mostrar para você aqui como é que nós poderíamos fazer esse problema usando um computador, usando um programa, um software, que na verdade você pode acessar ele pela web, né, normalmente. Quer ver só? Vou te mostrar. Bom, olha só, eu estou aqui na Wolfram Cloud e é um recurso que é gratuito, né? Dá para você poder utilizar e é poderosíssimo isso aqui. Então veja só, eu escrevi aqui a função e vou gravar essa função na letra F. Então eu coloquei aqui π, arco cotangente, x sobre 60 menos arco cotangente, 50 menos x dividido por 30. Aí só segurar o Shift e apertar o Enter, ele pronto, escreveu aí. Aí eu quero derivar essa função. Eu vou gravar a derivada dela na palavra, né? na palavra fx. Então eu vou falar assim, ó, deriva para mim essa função f em relação a x. Aí se eu seguro o Shift e aperto o Enter, ele me dá isso aqui. Aí eu falo assim, não, mas eu quero agora resolver essa equação em relação a x. Isso que a gente demorou quase uma hora aqui, nós poderíamos colocar assim, ó. Aí o comando para resolver aqui é o solve. Resolva para mim fx igual a zero. Igual é porque o igual normal ele é usado para atribuição. Quando eu quero falar esse igual que a gente escreve, aí eu tenho que colocar assim, né? Eu quero que resolva em relação a x. Segura o Shift e aperta aqui. Dá a resposta que nós chegamos lá com quase uma hora de cálculo, né? Assim, com todo o exagero aí. E se eu falar assim, não, eu quero o valor numérico disso aqui. Então eu quero assim, o valor decimal, né? Basta você falar assim, eu quero n da última resposta. Numerical, né? Alguma coisa assim. Tá aqui, né? Eu quero esse 17,53 que eu quero aqui. Agora, se eu quiser testar para saber se o ponto é ponto de máximo, eu teria que usar aqui o teste da primeira derivada, o teste da segunda derivada, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou usar o teste da segunda derivada. Você está vendo esse fx aqui, que deu essa expressão aqui? Nós teremos que derivar ele de novo. De novo. Então eu vou colocar assim, ó, eu vou pegar aqui e eu vou chamar de fxx, a derivada é de fx em relação a x. Segura o Shift e aperta o Enter, deu isso aqui como resposta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no lugar do x, substituir por esse valor aqui, 17,53. Aí eu posso pedir para o programa fazer o seguinte, olha, na última expressão, substitua, aqui o comando de substituir é barra ponto, né? Ó, substitua. Aí você vai dizer quem é que você vai substituir. Eu vou substituir o x por, aí põe só uma setinha aqui, né? O hífen com o maior e vira uma setinha, por esse valor aqui, ó, 17,5379. Aí eu seguro o Shift e aperto o Enter. Olha, que deu um número negativo. Eu sempre faço essa comparação aqui, né? Quando é negativo, é como se a parábola fosse para baixo. E se a parábola é para baixo, o ponto é de máximo. Esse é o teste da segunda derivada. Só que vai ficar muito demorado se formos fazer isso aqui na mão. Mas aqui você pode ver onde é que você vai chegar e tudo mais. Aí você pode olhar também para o gráfico da função, né? O gráfico da função f. Nós podemos escrever assim, ó. Desenha para mim, plot, a função f que eu gravei lá em cima. E aqui eu falo qual que é a variação. Será que é assim? X variando de 0 até 50, que é a variação do x lá, né? Segura o Shift e aperta o Enter aqui, ó. E ele vai desenhar
aqui está o gráfico da função. E o 17 é alguma coisa por aqui assim, né? 2, 4, 6, 8, é por aqui assim, ó. Então, realmente, parece que está indo ao encontro do que tem que ser, ok? E é isso aí, chegamos ao final da resolução de mais um exercício. Espero que tenha sido útil, foi um pouquinho demorado, mas a gente tentou fazer tudo aí tintim por tintim. E se você chegou até aqui, que eu acho que pouquíssimas pessoas vão chegar, deixa uma mensagem aí no comentário falando alguma coisa, tipo, valeu Luiz Cláudio, né? É isso. Gente, é isso. Tudo de bom para vocês. Grande abraço e tchau.